Oi pessoal, eu sou o Alisson, você está no meu canal e hoje estou aqui com a Renata Miranda. Ela é administradora da Unipampa, psicanalista, escritora e palestrante. E esse aqui é o quadro websérie De Peito Aberto, onde a gente conversa aqui, definitivamente de peito aberto, falando sobre coisas legais. Eu fiquei bem feliz com o convite, Alisson, porque eu vi os outros vídeos que foram feitos com pessoas muito legais, com o Anderson, eu vi também com o Robson, então assim, ó, sabe, pessoas que eu admiro muito, então fiquei sabendo que o Heraldo também tá aí nessa série aí, então eu fiquei muito feliz de estar no meio disso, porque é uma honra pra mim, sabe, estar no meio desses nomes, assim. Fiquei bem feliz, assim, de poder participar desse teu projeto, que eu acho bem legal. Quem é a Renata Miranda? A Renata Miranda é uma metamorfose ambulante. Eu sou uma pessoa que aceita as minhas mudanças, os meus ciclos, porque eu entendi que a gente tá na vida para evoluir, que a gente tem várias fases na vida. E que a gente aprende todo dia, então a gente tem que se reinventar. Se reinventar. Então quando alguém fala assim, ó, que me conheceu há 10 anos atrás, na verdade ela tá com uma Renata muito desatualizada. Sim. Que ali já passou muita água embaixo dessa ponte, entendeu? E eu aceito as mudanças com muita facilidade, porque eu me sinto em constante lapidação. Então a Renata Miranda é uma mulher que a cada ano se melhora, sabe? Com erros. Eu me permito errar e aceitar, e eu erro muito, eu erro assim, ó. Faço cada burrada que eu digo assim, meu Deus, como é que eu fui ser tão burra, sabe? E percebe? Percebo e me reinvento e digo assim, ó, não, por esse caminho não tá dando, vamos por outro caminho. E tá tudo certo, né? Tudo certo. E eu acho que é isso que passa a ideia de que aquela guria é louca, aquela guria é fora da casa. Sou mesmo. Eu sou mesmo. Gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia e passo isso pros meus filhos, sabe? Vai lá, quebra a cara, vê qual é que é e volta-se, sabe? E se reinventa. Não fica com aquela coisa do e se for assim, e se for... Medo de errar, tu não ensina pra eles, não... Não, porque o medo faz parte, né? E a gente tem que ter coragem. Coragem é agir apesar do medo. É tu entender que vai dar medo e que tu vai com medo mesmo. Vai com medo. Eu agora tô num processo que eu senti bastante medo, tô num processo de enfrentar um mestrado, 2 anos viajando, pegando estrada toda semana, todos os dias da semana. Isso me dá medo. Me dá medo porque é um risco, tem caminhões na estrada e eu vou ter que sair 5:30 da manhã pra estar na aula às 8. Tem toda uma exposição, Tem né? todo um risco alto que dá medo, mas eu vou com medo. Eu vou com medo porque eu sei por que eu tô fazendo isso. Então, a Renata Miranda é uma pessoa determinada, que age apesar do medo, sabe? E isso eu gosto de passar para as pessoas. Eu sou essa pessoa. Corajosa e determinada. Se eu fosse resumir em 2 palavras, corajosa e determinada. Qual é a tua missão? A minha missão é ajudar o maior número de pessoas possíveis enquanto eu viver, assim, ó, com o que eu aprendo, com o meu aprendizado. Então, toda vez que alguém passar por mim, ela tem que sair melhor do que antes dela ter chegado. Isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Assim, ó, não tô no mundo a passeio. Eu tenho que usar o que eu aprendo para alguma coisa. Então, não é só para guardar para mim. Preciso compartilhar. Por isso a necessidade de escrever. Por isso que lá na parede do meu escritório tem alguns livros ali que já são realizações minhas que eu assim, ó, eu quero um dia bordar aquilo ali, sabe, de livros pra ser eterno de alguma forma, pra continuar ajudando as pessoas, porque elas possam... Um livro, por exemplo, é um processo de pesquisa muito grande. Tu precisa pesquisar muito pra ver o que tu vai colocar naquele livro. E aí a pessoa vai ler aquilo ali, ela vai ter informações preciosas pra vida dela. Então, tu acaba se tornando eterna, porque aquilo que tu aprendeu ficou ali, tu vai aprender novas coisas, tu vai para um outro livro, vai aprender novas coisas, vai para um outro livro. Então, enquanto eu viver, eu quero distribuir tudo que eu for aprendendo, entendeu? A minha missão é poder aprender muito, compartilhar muito. E com isso, através das minhas palestras e dos meus livros, poder viajar muito.
Então tem uma conexão, as coisas vão meu propósito de vida, elas vão se conectando. Então, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, tu sabe o que tu vai fazer para chegar lá. Então, mesmo que demore, eu sei o que eu vou fazer para chegar lá. Tem a ver com a missão e propósito de vida. Tu já sabe o que tem que enfrentar para chegar lá. Exatamente. Quando tu não sabe, tu perde muito tempo e energia, porque daí tu vai para um lado, daqui a pouco tu vai para o outro, daqui a pouco... né? E mesmo que eu me reinvente, mude, tudo que eu faço converge para o mesmo ponto de missão de vida e propósito, que é contribuir com a vida das pessoas com aquilo que eu aprendo, me permitir mudar, mas ser assim, ó, palestrante, que é o meu ponto de propósito da vida, viver de palestra, que é o que eu quero. Dentro de 10 anos eu quero só viver de palestras, contribuindo com a vida das pessoas, sempre agregando na vida das pessoas e viajando pelo mundo, sabe? A hora que eu consegui fazer isso, eu atingi meu propósito de vida, eu atingi minha missão na vida. Então é muito legal, assim, ó, tu ver as pessoas te agradecendo porque leram um livro teu que tu escreveu 5 anos atrás e dizendo assim, tu mudou minha vida por causa daquele trecho do teu livro, e elas me narram, sabe? E eu digo que eu nem lembrava que eu tinha escrito aquilo, porque a gente vai mudando, né? Incrível. Isso é muito legal. Então essa é a minha missão na vida, assim, ó. Tá muito claro pra mim, não tô no mundo a passeio, sabe? Acho que... Show de bola. Olha só, tu é funcionária pública, certo? Certo. Comumente se atribui ao funcionário público uma imagem de burocracia, processos lentos, enfim, essa coisa toda. Por outro lado, quem te acompanha nas redes sabe que tem um ritmo acelerado e é porrada todo dia, né? Como tu te enxerga nesse contexto? Eu me considero uma pessoa... O empreendedorismo ele não precisa ser ligado a ter uma empresa, né? Pode ser empreendedor dentro do serviço público. Eu me considero empreendedora no serviço público porque eu teria a opção de fazer as horas bunda, que a gente chama, de chegar, sentar com a bundinha na cadeira, fazer o horário e ir embora. Eu teria essa opção. Cumprir o horário. Eu tenho vários colegas que fazem isso e são felizes. Perfeito. Mas eu não consigo. Então eu tenho a opção dentro da universidade de fazer a extensão universitária, que é a integração universidade-comunidade. E ali eu percebi, pelo meu perfil, que eu conseguiria me realizar fugindo daquela posição de horas bunda, sentadinha e cumprindo o horário, que não combina comigo. Aí, quando eu entrei na universidade, foi em 2007, em 2008 eu descobri que eu poderia fazer extensão universitária, e eu não parei mais. Isso não era bem claro, então? Não era bem claro, eu achei que eu faria horas bunda. Tá? Tipo, eu tenho que fazer isso, sentar aqui, fazer o que eu tenho que fazer e ir embora. E deu. Parte burocrática e deu. Que eu cuido de gestão de pessoas dentro do campus. Então eu cuido da parte de RH, folha ponto, super burocrático, folha ponto, as férias, aquelas coisas todas. Só que é na extensão universitária que eu me realizei. Porque aí eu fui pra sala de aula, dar aulas de empreendedorismo, gestão de negócios, jovem empreendedor. Eu comecei a plantar sementinhas nas pessoas que se alinha à minha missão de vida, de querer transformar o mundo de alguma forma. Porque uma coisa me incomoda muito: as pessoas reclamam de tudo o tempo inteiro. As pessoas falam da política do Brasil, da política do mundo. Elas sabem tudo, elas sabem o que os Estados Unidos devem fazer, elas sabem o que o presidente do Brasil deve fazer, só que elas não fazem nada pela comunidade delas, pela rua delas, elas não fazem nada nem na frente das suas casas. Isso me incomoda muito. Então, na extensão, eu consigo ser um agente de transformação. Eu consigo ser a peça que faz alguma coisa pela sua comunidade, ao invés de ficar reclamando, batendo boca pela política do Brasil, pela política do mundo. Tu põe uma engrenagem pra girar. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, as coisas acontecem, o mundo fica melhor. É mágica, né? Tu quer um mundo melhor? Tira a bunda da cadeira, meu filho. O que tu tá fazendo pelo teu mundo? Isso me irrita, porque eu vejo muita gente, principalmente no Facebook. O Facebook tem, assim, uma quantidade de pessoas que sabem a solução pra tudo, elas criticam tudo, elas são ótimas, mas elas não sabem administrar nem a casa delas, entende? Então, isso me incomoda. Então, na extensão, eu consigo ser um agente transformador que faz a sua parte. Eu não tô preocupado em reclamar das coisas, eu tô preocupado em fazer a minha parte.
Então, se alguém falar alguma coisa, eu vou dizer, não sei, eu tô fazendo a minha parte. E a hora que eu morrer, as pessoas vão poder dizer, não, essa guria fez bastante coisa, sabe? Ela contribuiu pro mundinho que ela viveu ali. E eu aconselho que as pessoas comecem a refletir sobre isso. O que tu pode fazer? Né? Tu tá fazendo a tua parte. Tu faz um monte de coisas bacanas, assim, que tu muda o teu entorno. Então, se cada um mudar o seu entorno, a gente melhora o todo. Vai ter uma mudança grande, né? Vai. E eu acredito nessas pessoas que fazem o seu pouquinho, sabe? É nessas pessoas que eu dou crédito, que eu escuto, que eu presto atenção. Porque as outras, elas falam muito, mas elas não fazem. E eu, assim, não dou bola pra quem fala, eu dou bola pra quem faz. Eu olho pra atitude das pessoas, eu não olho pro que elas falam. Falar, qualquer um fala, até papagaio fala. Né? Muito vago, né? Falar é fácil. Fazer é aquela coisa, sabe? Eu valorizo quem faz. Isso aí, pra ação, né? É. Tu tá sempre em cursos, workshops, comunidades acadêmicas, enfim. Tu nunca tá contente com o que tu já sabe. Não, porque a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe bem pouquinho. Que engrenagem maluca é essa que te move? A vontade de aprender. Olha ali na minha parede, os meus valores. Tu tem que saber os teus principais valores para alinhar as tuas escolhas aos teus valores. Os meus principais valores estão ali na minha parede para ficar bem claro para mim. Família, saúde, espiritualidade, amor, reconhecimento. Gosto de ser reconhecida. Onde eu não sou reconhecida, eu pulo fora. Porque eu acho que aquele teu esforço, ele tem que ser reconhecido. E eu gosto de reconhecer o esforço das pessoas que estão na minha volta também. Sucesso, que é... Pra cada um de nós tem um significado diferente. É bem relativo, né? Pra mim é quando eu tenho um objetivo e eu luto por aquele objetivo, eu vou lá e obtenho a conquista. Então isso é um sucesso. Aprendizado contínuo, ó. Aquilo ali é um valor pra mim. Eu nunca parar de buscar informações. Conhecimento. Nunca parar. Porque quanto mais tu aprende, mais tu vê que tu não sabe nada. Cada vez parece que a gente se sente mais ignorante, né? Sim, total. Aí que eu vejo como eu sou pequena. Como eu sou um grãozinho de areia no universo. E que eu tenho muito pra aprender. E que eu tenho pouco tempo de vida pra aprender esse muito. O tempo é limitadíssimo, né? É muito limitado. Então eu tento aprender as coisas que me dão prazer, que é assuntos de comportamento humano, neurociência. Eu tento focar nesses assuntos que eu mais tenho paixão, porque eu não tenho tempo para estudar tudo. Mas eu gosto muito, né? Mas eu gosto muito de, por exemplo, pintar, fazer coisas assim, fotografia. Já fiz curso de fotografia, coisas assim que não tem nada a ver com o que eu estudo, porque são coisas que me dão prazer. E a gente precisa liberar dopamina, serotonina, endorfina no sangue para equilibrar o estresse. Então eu não posso ficar só estudando, sabe, aquilo fechado. Eu tenho que sair um pouquinho, ver um filme, aprender outras coisas, aprender costura, aprender fotografia, entendeu? Dar uma respirada do cotidiano, né? Para equilibrar, mas sempre buscando aprender. Porque nós somos eternos ignorantes de vários assuntos, entende? Por mais que a gente se especialize num assunto, sempre vai poder aprender. E quando a gente aprende, parece que a cabeça abre, assim, ó. Parece que tu se abre pro novo. Olha o Empretec mesmo que a gente viveu ali. Eu fiz vários cursos eu sou formada em administração de empresas e eu nunca vivi nada parecido como o Empretec. Foi bem marcante pra ti, né? Foi porque acho que até pela exaustão que a gente chegou, assim, ó, teve 2 noites que eu não dormi, que eu virei, porque eu sou focada em resultado, então eu queria resultado, sabe? E vai muita pessoa, porque teve gente que dormiu, teve gente que não dormiu, vai da pessoa. Vestiu a camisa, né? Eu vesti, eu mergulhei de cabeça, porque era uma coisa que eu queria fazer, era uma experiência que eu queria viver. Tu abdicou de bastante coisa na tua vida. Sim. Pra viver aquele momento, né? Sim, foi total. Uma semana, né? Foi uma semana, mas eu queria aquele momento e eu abri mão de várias coisas naquele momento. Meu filho foi par de debutante na época, no dia eu não pude ver, não viu nada. E era uma coisa importante pra mim. Sim. Mas eu me entreguei pra aquilo ali, sabe? Mas o que acontece com isso? A cabeça da gente abre. Você começa a perceber assim, ó, meu Deus, se eu vivi isso, assim, ó, eu mergulhei de cabeça naquilo ali, eu aprendi novas coisas.
coisas que eu não vi na faculdade e que em 6 dias eu vivenciei assim com uma profundidade do mundo do empreendedorismo. Com tanta facilidade, né? Sim, foi uma experiência muito legal. Mas é uma experiência, é um exemplo que eu tô dando aqui do quanto o aprendizado abre a tua mente, sabe? Tu fica assim, ó, meu Deus, como é que eu não tinha percebido isso, sabe? Tu não consegue voltar mais lá atrás, né? Não. Depois daquele ponto... É que nem amassar um papel, sabe? Tu pega um papel, amassa, depois eu digo assim, alisa agora. Não vai conseguir deixar liso de novo, sabe? Cada marquinha ali é um aprendizado. Então, cada vez que eu faço um curso, alguma coisa, eu amasso mais o papel, sabe? Pra ficar mais uma marquinha. Mas a gente... Nunca mais volta ao estado anterior. Nunca mais volta e sempre tem espaço pra aprender. Sempre. Isso que é mais legal. O cérebro é uma coisa fantástica, né? Porque a gente pode colocar mais informações, ele não vai ter limite. Cada vez mais. E a gente pode compartilhar, né? Pode. E basta querer também, né? Mas eu acho que é aí que é a grande sacada. Se tu quer ter sucesso nas coisas que tu faz, tu precisa fazer com que os outros tenham sucesso. Tá? Quando tu consegue compartilhar e fazer com que os outros se beneficiem, tu cresce junto, sabe? Tu não consegue crescer sozinho. Tu precisa fazer que isso seja em conjunto, seja coletivo. Talvez cresça, mas vai logo ali achar uma limitação, né? Não cresce, vai longe, né? Não vai longe. Por exemplo, um grande empresário, olha quantas famílias ele leva com ele. Ele faz as pessoas crescerem, ele investe nas pessoas, ele acredita nas pessoas. E aí aquele empresário que é munheca, sabe? Aqueles que não vou aumentar minha equipe. Monopolizador. Não vou ensinar o que eu sei, ele não expande. Ele poderia fazer mais. Ele vive no mini reino dele, né? Sim. O segredo é fazer com que todo mundo tenha sucesso junto contigo. Se tu quer ter sucesso, aí pode ser que alguém diga assim, não, mas eu tenho sucesso. Não, poderia ter mais se tu fosse uma pessoa que compartilhasse, que fizesse os outros, não com aquele interesse sempre do lucro, mas com o interesse de beneficiar as pessoas, de fazer a tua comunidade crescer. Gerar valor de Exatamente. fato, né? Eu acredito muito nisso, do coletivo. Sim, no ambiente colaborativo, né? Eu gosto muito disso, dessa ideia de todo mundo crescer junto. Você estava falando antes que tu faz tanta coisa que tu nem sabe exatamente o que tu faz, né? Tu já chegou em algum momento a se sentir descontente por talvez não conseguir se olhar no espelho e definir que tu era bom naquilo, por não saber? Olha, o coaching me ajudou muito, o autoconhecimento, assim, ó, o coaching é autoconhecimento, é tu descobrir quem tu é e naquilo que tu é boa, sabe? E olhar para os teus pontos fortes, parar de olhar para os pontos fracos. Isso é o coaching, né? Em resumo. Então eu acabei fazendo aí o curso do coaching, life coaching, coaching executivo, coaching financeiro, coaching de carreira. E eu comecei, porque adorei essa coisa da gente se conhecer em tudo que é aspecto. E aí eu comecei a ver que eu tinha facilidade para comunicação. Tanto faz eu ter falar com 5 pessoas, ou com 500 pessoas, ou com 5.000 pessoas. Faz quanto tempo isso? Faz 2015. 4 anos. 4 anos. Então, quando tu não sabe pra onde tu vai, tu fica perdido. Então, qualquer caminho serve. Eu ficava assim, ó. Eu trabalhava no Unipampa, eu dava aula. Perdida. Completamente perdida. Isso foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Então, veio o coaching e eu disse assim, só um pouquinho. No que eu sou boa? Eu sou boa em escrever, sou boa em conversar fiado. Se deixar, a gente fica aqui 5 horas conversando. Eu tenho facilidade, não tenho vergonha nenhuma de encarar plateias enormes. Não tenho problema nenhum com isso. Só que aí, como era um talento, quando tu tem um talento, tu não nota que é talento, porque é natural pra ti. Entende? Então eu comecei a ver que era um talento. Aí eu disse, só um pouquinho, então eu vou, ao invés de ficar dando aula de graça na extensão, porque a vida toda eu dei aula de graça, né? Ai meu Deus, não vou ficar nos peitos, eu vou no meio do negócio. Né? Quando eu vejo o negócio. Então assim, ó, eu comecei a ver que eu poderia cobrar pra palestrar, ao invés de fazer tudo de graça. Porque eu fazia de graça, de tanto que eu gosto. Sim, era tão pra fora. Era de graça. Renato, pode palestrar, não sei aonde? Posso. Só que aí eu comecei a cobrar, comecei a ver que poderia virar uma profissão. Sim. Isso foi o coaching que me trouxe, essa clareza. Maravilha.
clareza de tu saber usar o teu potencial. Aí eu comecei a ver que era um potencial, que eu tinha coisas que eu era muito ruim e que tinha coisas que eu era muito boa. Então, vamos parar de olhar para aquilo que é ruim, vamos olhar para aquilo que é boa. Tá numa caixinha, deixa lá no canto. Aí eu criei o Instituto Renata Miranda, com treinamentos em empresas, treinamento comportamental, assim, né, para ensinar as pessoas a usarem seus potenciais. E deu super certo, assim, foi uma coisa que eu comecei a vender palestra, comecei a palestrar profissionalmente, e eu disse, meu Deus, aí a minha cabeça assim... Despertou um desejo. Gente, eu não preciso ficar esperando a aposentadoria na Unipampa, sabe? Que eu ficava assim, agora eu me aposento, vou morar na praia. Aquele roteiro. Eu disse, não, eu posso mais, eu posso muito mais. Então, isso foi o coaching que me trouxe a clareza. Tá? O autoconhecimento, parar de olhar para os lados e se comparar com as pessoas, tipo assim, não, mas se o meu colega tá fazendo mestrado, doutorado, eu vou fazer mestrado, doutorado. Não, hoje eu vou fazer o meu mestrado porque eu quero ter mais conteúdo como palestrante. Tem um propósito, é diferente, entende? Então é nesse sentido, assim, que o coaching me abriu, me deu clareza, isso foi de 2015 para cá. O que tu pensa sobre o coach hoje em dia e por que há tanta piada, comédia envolvendo o desenvolvimento dessa profissão? Porque banalizou. Porque, por exemplo, quando eu comecei em julho e terminei em dezembro o curso. E era assim, ó, durante a semana lá na SIC, eu tinha... Era um curso intenso, era uma coisa séria. Eu fiz pela Sociedade Gaúcha de Coaching e a gente ficou um semestre convivendo ali, fazendo aquele curso, e a gente tinha que atender, fazer tipo um estágio, era uma coisa séria. Um semestre de duração. Um semestre de duração. A gente vê hoje pessoas fazendo curso de coaching no final de semana. Então, quer dizer, não tem uma profundidade. A pessoa vai lá e diz que é coach. E aí, quando tu vê, salta coach, tudo que tu dá uma moita, salta 10 coach, entendeu? Banalizou. E aí, então, como em todas as profissões, tu tem um bom advogado, tu tem um advogado falcatrua. Tu tem um bom dentista, tu tem um dentista que é horrível. Tu tem um médico que é ótimo, tu tem um médico que não vai a congresso nenhum, é uma porcaria. Então, como em toda profissão, tem aquele coach bem falcatrua. Tem aquele que vende milagres, que vende sensacionalismo, que vende, sabe? E eu, inclusive, eu vendia um curso que eu trabalhei com o nome Meta e Transformação Pessoal, porque eu me identificava com esse nome, então eu criei o Metamorfose. Só que aí comecei a ver que aquilo tava sensacionalista, sabe? Que era em função da palavra meta, só que muita gente interpretava como metamorfose, sabe? Aquela mudança. Então... O coach, dependendo da maneira que ele fala, parece uma coisa muito... Meu Deus, as pessoas vão entrar numa máquina e não é isso. Místico. É um negócio de autoconhecimento, é tu mergulhar dentro de ti e tu extrair o melhor de ti. Só que não é qualquer pessoa que sabe fazer isso, entende? Que sabe levar isso com seriedade. Um exercício para remover as respostas dentro de ti. Eu vi um meme maravilhoso que eu me matei de dar risada, de coach, que dizia assim, ó, o coach financeiro, eu sou coach financeiro, tá? Mas assim, eu me matei de dar risada. Porque era assim, o coach financeiro te ensina a ficar milionário e vai embora de Corsa. Muito bom. E eu parei, olhei e disse, mas Sarinho, meu Deus, mas você sabe que eu conheço uns quantos que é assim? Então, que vem de uma coisa que não faz. Existe uma coisa chamada congruência sistêmica, que a gente aprende no coaching, aliás, que é o áudio bater com o vídeo. Aquilo que tu faz tem que bater com aquilo que tu fala. Perfeito. Então eu não posso chegar pra ti e dizer assim, ó, olha, eu vou te ensinar a lidar com as tuas finanças, tá? E eu sou uma porra louca que não sei lidar com as minhas finanças. Que devo pras pessoas, que não cumpro com os meus compromissos, entendeu? Não, eu tenho que... Aquilo que eu falo tem que bater com aquilo que eu faço. E como a gente vê assim, ó, de pá, não é pouca gente, é muita gente que... eu sou coach, e tu vai olhar, a vida é uma droga, porque no coaching a gente aprende a equilibrar a roda da vida. Então tu cuida da tua saúde, tu cuida das tuas finanças, dos teus relacionamentos, teu equilíbrio emocional, tua espiritualidade, tu tem que equilibrar isso. E a gente tá em constante desequilíbrio.
Eu não sou o exemplo do equilíbrio. Tem horas que eu dou cada berro com meus filhos que eu digo assim, daqui a pouco, meu Deus, eu preciso voltar e ser uma pessoa equilibrada. Então assim, ó, não é que tu seja um super humano, mas tu tem que buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. E tem gente que, tu olha, meu Deus do céu, como é que essa pessoa tá... Não tem condições. Não tem condições. Aí vira chacota. Se o coaching funciona, funciona. Funciona porque eu como coach, eu consegui resultados incríveis com os meus coaches, que são os clientes, são chamados coaches, tá? E assim, ó, de transformações pessoais, tanto de perder peso, de pedir divórcio e revolucionar a vida, de mudar completamente a carreira, entende? Pessoas que tinham uma carreira mudaram completamente, por quê? Porque olharam pra si, porque descobriram seus pontos fortes e aí vem a transformação. Então funciona pra quem quer, funciona pra quem tem comprometimento, funciona pra quem tá 100% comprometido com o resultado que quer obter. Agora, se tu chegar pra mim e diz, Renata, eu quero perder 15 quilos em 6 meses, é possível? É possível. Tu quer? Quanto tu tá comprometido com isso? Aí tem os que me respondem, 70% eu tô comprometido com isso. E aí eu digo, bom, então eu vou te devolver teu dinheiro, tu vai pra casa no final do teu momento. Tu volta quando tu tiver 100% comprometido. Porque não é o coach que gera mudança, é a pessoa. A pessoa, ela tem que querer, senão tu não... O coach viabiliza. Claro, o coach é só um provocador. Porque existe assim, ó, o consultor, que tu vai tirar uma consultoria para perguntar sobre isso. Existe o coach, que vai te provocar com perguntas, mas ele não vai te dizer nada, ele só vai te provocar, tá? E tem o mentor, que vai te dizer o que fazer. Então, o coach é só provocador. Ele não pode julgar, ele não pode jogar o mapa dele em cima do cliente, porque, por exemplo, as minhas crenças, eu venho toda uma linha de crenças da minha criação. Eu não posso jogar em cima da tua linha de criação, daquilo que tu acredita. Eu só tenho que te provocar. E eu não tenho que te julgar. O não julgamento é muito forte pro coach. Então, é um exercício bem difícil. Isso aí eu tive que exercitar muito. Porque quando eu vi, eu já tava julgando. Não, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assim. Eu queria ser mentora. Eu já queria fazer mentoria. E daqui a pouco eu não posso dar opinião. A pessoa que sabe da vida dela. E é muito difícil. Porque a gente, quando vê, tá querendo dar pitaco na vida dos outros. Mas cada um sabe da sua vida. Parece que é meio natural da gente, né? A gente tem solução pra todo mundo. Só que assim, ó, quando perguntam qual é a solução pra tua vida? Vamos mudar de assunto que eu não sei. Eu sei da tua, da minha eu não sei. Mais fácil. É muito difícil olhar pra dentro. Mais fácil olhar pros outros. Né? E aí o coaching funciona assim, pra quem quer e pra quem tem um coach sério, né? Alguém sério que sabe fazer coaching. Fez um curso de pelo menos um semestre. Pelo menos, eu acho, né? No final de semana não vai conseguir, assim, ele é muito raso. Esse é só gerador de memes mesmo. Não. E aí acaba caindo nas piadinhas, né? Eu entendo. Super entendo. Porque tem umas criaturas que a gente olha e diz, pelo amor. Mas tudo que a profissão tem. Né? Aí a gente tem que aguentar. Como coach, eu tenho que aguentar as piadas. Eu sei que eu não sou assim. Tu tá segura de si, né? Tô segura. A autoconfiança é importante, tu saber assim, ó. Não é que tu se ache, mas é tu saber, tu confiar no teu taco. Tu sabe que tu estudou, que tu tem uma certa profundidade de conhecimento, que aquela piada não tá servindo pra ti. Então o chapéu não tá servindo pra mim. Eu não me ofendo com aquelas piadas. Eu sei que eu consigo os meus resultados. Quer saber se é bom ou não? Olha pros resultados. Olha para os resultados. Qualquer pessoa, qualquer profissional. Quer ver se o profissional é bom ou não? Olha para os resultados. Não é o que as pessoas falam, não é o que eu acho, não é o que tu acha. Olha para os resultados. Também não adianta um monte de quadrinho com certificado na parede, tá? Porque não adianta conhecimento sem atitude. Tu pode ter muita sabedoria, muito conhecimento, mas se tu não tem atitude, não adianta nada. Atitude é 60% dessa história. Então... ver os resultados. Os outros 40, né? A sabedoria e o conhecimento e a sabedoria. Porque uma coisa assim, o aprendizado, tu adquire o aprendizado e isso é um percentual. Tu tem muita sabedoria
isso é um outro percentual. Só que a atitude é 60%. É o que tu faz com aquilo que tu sabe. É o que manda. O que tu faz? Então, não, na verdade é chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Então, é um triângulo, assim, que a gente faz. Então, tu tem que ver que essa base, assim, de conhecimento, aí, como que tu vai transmitir esse conhecimento, é uma habilidade que tu tem, e a atitude que manda na história. O que tu faz com aquilo que tu sabe. Porque não adianta, eu sei pra mim, mas eu guardo aqui, eu sou uma pessoa que sabe muito, que lê muito, mas fica guardadinho. Não adianta. Tu tem que passar pra frente, tu tem que usar isso, tu tem que, entendeu? Não adianta só ler e guardar. Não tá resolvendo nada no mundo, né? Não. Mas tá, ó. Não, aí tu vai morrer com essa informação, não vai fazer nada. Pelo menos o ego tá gordo. Não.